Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Estou chegando com um caminhão recheado de informações do nosso poderoso Coringão, tá? Vamos falar sobre Luciano Acosta, tem algumas informações para trazer para vocês desse jogador. Vamos falar sobre Andreas Pereira, será que pode ser jogador do Corinthians? Vamos falar também sobre Campeonato Paulista, as perspectivas do Corinthians para este campeonato e muito sobre o mercado da bola. Será que pode ter troca do volante Eric do Atlético Paranaense pelo Pedro Raul? Corinthians que já fez proposta para esse jogador aí na gestão de Duílio Monteiro Alves. Então vamos conversar bastante aqui sobre o mercado da bola e as perspectivas aí do nosso Coringão, certo, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar muito a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do Corinthians. Já quero começar aqui falando sobre o Campeonato Paulista, tá? Mas, corintianeiro, por que você quer falar sobre o Campeonato Paulista? Quais perspectivas são essas, fiel? É exatamente isso. Enquanto o Campeonato Paulista estiver acontecendo, vamos estar jogando simultaneamente, porque começa em fevereiro, a pré-Libertadores da América, tá? O que acontece nesse contexto geral? O Paulista, ele é como uma pré-temporada. Então os jogadores que não têm oportunidade, não é que a gente vai jogar o Paulistão para perder, não. Mas os jogadores que não têm oportunidade, tendem a ter mais oportunidade no Campeonato Paulista, tá? Então vai servir para o Corinthians testar alguns jogadores para definir de vez qual jogador o Corinthians vai contar e qual jogador o Corinthians vai dispensar. Fora que quando tiver também acontecendo a pré-Libertadores, o Corinthians com certeza irá poupar todo o seu time titular. Com isso, teremos mais oportunidades para Igor Coronado, tá, fiel, que tem interesse do São Paulo. Teremos mais oportunidade para o garoto da base, Kaique, que fez aquele golaço na final contra o Cruzeiro, na Copinha. Teremos mais oportunidades para o João Pedro Tchoca, que é zagueiro do Corinthians também, que subiu para o profissional. Teremos mais oportunidade para Héctor Hernández da Fiel, que é centroavante aí do Corinthians, inclusive deu uma entrevista na Espanha, disse aí falando dos valores do Corinthians, falando que gostaria de ter mais oportunidade. E detalhe, tá, Fiel? Vou falar algo para vocês aqui. O Héctor Hernández, na minha humilde opinião, ele não é um cara de se jogar fora, não. Apesar que ele teve poucas oportunidades, teve a lesão. Vocês lembram naquele jogo contra o Flamengo? Que ele saiu assim meio que diagonal no gol, ele fingiu bater, aí ele cortou pra dentro, aí o jogador do Flamengo saiu caindo de bunda lá dando carrinho, e ele finalizou ali meio por cima da bola, não foi uma boa finalização. Esse cara, ele tem qualidade técnica, então de repente é importante o Corinthians testar e dar mais oportunidades para o Héctor Hernández no Campeonato Paulista. Então tem muitos jogadores que o Corinthians vai testar no Campeonato Paulista, vai dar mais oportunidades, até por ser uma pré-temporada, para o Corinthians ver realmente quais jogadores o Corinthians deve aproveitar e quais jogadores o Corinthians deve dispensar. Então vai ser uma boa oportunidade esse Campeonato Paulista para esses jogadores mencionados e alguns jogadores aí que eu esqueci de mencionar também. Certo, fiel? E obviamente o Corinthians ele vai entrar para ganhar. Então quando o Campeonato Paulista estiver afunilando, quando estiver chegando perto aí dos jogos mata-matas, né, das finais, obviamente que o Corinthians vai entrar com o time titular, porque geralmente costuma ficar aí os grandes, né, nas retas finais aí para definir o campeão do Campeonato Paulista. Mas comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a isso, tá? Quero trazer uma informação aqui, fiel. Primeiramente, quero trazer uma informação para vocês sobre o Luciano Acosta. Ontem eu trouxe a informação que o jogador já estaria praticamente descartado, porque tem um clube mexicano, inclusive ele já teve passagem pelo Campeonato Mexicano e foi muito bem. Tem um clube mexicano que quer comprar o Luciano Acosta, tá? Que está avaliado em 8 milhões de euros. Em outras palavras, o Corinthians não tem os 8 milhões de euros na mão para comprar o jogador, nem uma entrada de 5 milhões de euros para conseguir os direitos aquisitivos e parcelar o resto. O Corinthians custou comprar o Hugo Souza. E não estou falando isso criticando o meu time, não. O Corinthians tem muitos patrocínios, tá? Tem patrocínio da Brax, tem patrocínio Master, tem patrocínio de rede de televisão que vai entrar ano que vem. Então o Corinthians vai ter uma boa quantia financeira em mãos. Só que esse dinheiro ele tem que ser usado para pagar esse time que está aí, que esse time que está aí não foi pago.
Rodrigo Garro não está pago. Tem o salário do Memphis, que o Corinthians desembolsa 1.800.000, que desculpa, tá, fiel? O Corinthians desembolsa 800 mil reais todo mês, que é de sua parte. Tem aí o André Ramalho. Tem muitos jogadores comprados que ainda não foram pagos 100%, tá? E depois, se vocês quiserem, eu trago até uma lista para vocês de quais jogadores ainda o Corinthians tem que pagar. Tem o Mateuzinho, por exemplo. Então, boa parte desse dinheiro que vai entrar tem que ser usado também para quitar esses jogadores. Aí mesmo que sobre o dinheiro para você contratar o Luciano Acosta, fora outras contratações, que o Corinthians vai usar esse dinheiro para fazer as suas outras contratações. Mas vamos supor que sobre para o Luciano Acosta, seria um valor muito alto para apenas um jogador aí, 8 milhões de euros, jogador que está na League Made Soccer, tá? Que hoje pertence ao clube do Cincinnati e é estrela por lá, tá, fiel? No clube, lá no campeonato, na liga que ele joga, ele é estrela por lá. Porque nas últimas 3 temporadas, os seus números foram espetaculares. Não lembro do Alex Herce, mas foram números aí muito bons para um jogador, tá, fiel? Então desperta o interesse de vários clubes e ele foi oferecido para o Corinthians, tá? Não só para o Corinthians, mas para outros clubes do Brasil e também fora do Brasil. E o Corinthians teria uma negociação porque Ramon Dias pediu o atleta. Ramon Dias quer outro meia com características idênticas ao do Rodrigo Garro. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, porque o corintianeiro ele não fica em cima do muro. Como está tendo muitos comentários, principalmente no dia de hoje, corintianeiro, mas eu vi no canal tal que o Corinthians vai tentar um empréstimo, eu vi no canal do Ciclano que a negociação ainda está de pé e você disse que já está descartado. Fiel, vou fazer aqui, eu respeito a informação de qualquer pessoa, tá? Sendo do YouTube, eu não sou nada, mas eu trabalho com as informações que eu tenho. Eu trabalho com as pessoas que me transmitem essas informações. E a informação que eu quero passar para você é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Por respeito a vocês, eu perguntei novamente sobre o Luciano Acosta e a resposta foi novamente, corintianeiro, está praticamente estagnado, está praticamente encerrada essa negociação. Desculpa, fiel. Muito difícil o jogador vir para o Corinthians. E eu vou dar um exemplo para vocês breve, para vocês entenderem aqui a minha ilustração, tá? Vamos supor. O Yuri Alberto hoje é o artilheiro do Brasil, é o artilheiro do Corinthians. Por que eu estou dando o exemplo do Yuri Alberto? Porque o jogador Luciano Acosta é o principal jogador lá. Então eu estou dando um exemplo, como o Yuri Alberto foi artilheiro do Brasil e do clube, estou dando um exemplo como o Yuri Alberto, principal jogador nosso. Aí vem, por exemplo, aí, não vou falar um dos rivais não, vai. Vou dar um exemplo tosco aqui para vocês, tá? Vem o Atlético Mineiro e tenta um empréstimo do Yuri Alberto. Que é o que o Corinthians está tentando, o empréstimo do Luciano Acosta, pelo menos a informação que vocês ouviram em outros canais. O Corinthians está tentando o empréstimo do Luciano Acosta. Vocês acham que o clube que tem os direitos federativos do Luciano Acosta, ou o Corinthians que tem os direitos federativos do Yuri Alberto, vai conceder um empréstimo para o Atlético Mineiro? É um exemplo que eu estou dando, tá, fiel? Então, se você... Como que o Cincinnati, que é o clube que tem os direitos federativos do Luciano Acosta, vai emprestar o seu principal jogador? Como que eles vão emprestar o principal jogador, não só do time, mas da liga? Não tem condições de empréstimo, fiel. Não existe empréstimo para o atleta, o clube não ganha nada com isso. O que existe é compra, porque aí o clube ganha grana, é isso, tá? Então o Luciano Acosta não será jogador do Corinthians, pelo menos as informações que tem. Futebol é muito business, amanhã pode mudar e o Corinthians faz uma proposta que dá uma entrada e divide o resto. Se vir para o Corinthians será por compra, porque ele tem contrato ainda no clube. Se o contrato dele fosse se encerrar e ele não quisesse mais jogar lá, seria mais fácil, mas não é o caso. Então, para matar a dúvida de vocês, Luciano Acosta, muito longe de se tornar jogador do Corinthians, é muito mais complicado do que a gente imagina. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês referente a este assunto. E entrando no mercado da bola, vamos falar aqui sobre coisas possíveis, tá? E ainda vou falar sobre Andréas Pereira no Corinthians. Será que é possível, tá, fiel? Inclusive, quero comentar com vocês sobre o volante Eric do Atlético Paranaense. Fiel, o Corinthians tentou a contratação desse jogador lá na gestão do Duílio Monteiro Alves por inúmeras vezes. Não foi uma vez só, não. Foram muitas. Só que o time do Petralha, o presidente Petralha aí, do Atlético Paranaense, ele é um cara muito difícil de negociar. Por quê? O Atlético Paranaense, a vida toda, foi um clube controlado financeiramente. Então, o Atlético, ele não tinha esse desespero que muitos clubes têm de vender os seus principais atletas. Inclusive, o empresário
fez de tudo para tirar o jogador de lá e vir para o Corinthians e não conseguiu. Só que agora a situação mudou, porque o Atlético Paranaense está na segunda divisão. Com um clube na segunda divisão, você perde tudo, cara. Você perde receita, você perde principalmente a receita, vamos dizer assim, a folha salarial tem que ser enxugada, porque você perde receita nos direitos de transmissão, você perde receita de patrocinador, você não acha novos patrocinadores para patrocinar o clube que está na segunda divisão, é muito difícil, são patrocinadores menores com receitas menores. E no caso do Atlético Paranaense não é diferente. Com o clube na segunda divisão, o Atlético vai ter que enxugar sua folha. Fiel, isso é... Cara, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, o Corinthians enxugou sua folha. O Corinthians contratou jogadores totalmente desconhecidos. Sorte que a gente entrosou e fomos campeão de tudo. Mas contratamos André Santos, que foi lateral, mas na época ninguém conhecia. Chicão, se eu não me engano, veio do Figueirense. O nosso atacante era o Herrera. Vocês lembram do Herrera? Nem lembro de onde que veio o Herrera. Era um time barato, só que um time que se entrosou, a espinha dorsal permaneceu, chegaram mais alguns atletas e fomos campeão de tudo. Mas no caso, aí é isso, tá? O Atlético vai ter que reduzir sua folha. Não tem como você manter uma folha salarial de um time de primeira divisão. Então surge a oportunidade de você contratar o Eric volante, tá? Eu nem sei te falar para vocês até me desculpa, se o jogador está vivendo uma fase boa ou não, mas ele estava no clube que caiu para a segunda divisão. Morreu abraçado com o Petralha. O Petralha não quis negociar nenhum dos seus jogadores, estão lá na segunda divisão. E existe o Corinthians, o interesse do Augusto Melo na contratação do Eric, só que dessa vez as coisas mudaram. Na época o Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares. Hoje estão se estudando uma troca entre Pedro Raul e Eric, tá, Fel? Que pro Corinthians seria maravilhoso, tá? Eles ganhariam um atacante, que eles gostam até do Pedro Raul, porque já tentaram contratar o Pedro Raul quando ele estava no Toluca do México, e o Corinthians ganhou um volante. E os dois foram os mesmos valores, tá? O Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares e o Pedro Raul vale 5 milhões de dólares, tá? Então, existe essa negociação entre Corinthians e Atlético Paranaense por uma possível troca. Mesmo que não exista a troca, mesmo que o Atlético Paranaense não queira fazer a troca, o Corinthians tem o interesse de fazer uma proposta em dinheiro para tentar contratar o Eric. Obviamente que hoje seria menos que 5 milhões e o Atlético, obviamente, que vai pensar duas vezes agora em negociar um atleta que ganha bem, porque o Eric ganha bem, porque ele estava sendo sediado não só pelo Corinthians, mas por outros clubes também. Então você tem que proteger o jogador com um salário bom. Então o Atlético Paranaense dessa vez pode ceder, porque a sua situação é bem mais complicada. Estou no aguardo. Qualquer informação nova sobre o Eric, eu trago informações aqui para vocês, certo? E a última informação que saiu, muitas pessoas me perguntando também, esse jogador nem estava na pauta, eu tive que perguntar para as pessoas com que trabalham antes de trazer esse vídeo aqui para vocês, que é referente ao Andrés Pereira, tá, Fiel? Que hoje está no Fulham, jogando Premier League, cara. Vocês estão entendendo? Ele está no Fulham jogando Premier League e tem interesse do Palmeiras, pelo que eu ouvi falar das pessoas com quem trabalho. O jogador está avaliado hoje em mais de 15 milhões de euros e tem contrato com o Fulham da Premier League. Fiel, cara, sinto muito, mas não existe nada entre Corinthians e Andrés Pereira. Não existe nem um interesse, tá? Não existe nem um primeiro contato, não existe... Nem o Corinthians ligou lá para saber as condições do jogador. É fora de questão. Um jogador que tem contrato. Um jogador que está avaliado em mais de 15 milhões de euros. Então não existe absolutamente nada. E eu não sou o dono da razão. Por respeito a vocês, eu perguntei para as pessoas com que trabalho, tá? E elas me disseram tranquilamente, corintianeiro, não existe absolutamente nada hoje entre Corinthians e Andrés Pereira. Então eu quero trazer essa informação atualizando para vocês. Fiel, como eu disse para vocês, somos um canal humilde, mas somos um canal verdadeiro, transparente e sério. Aqui eu só vou trazer informação verdadeira. Não interessa quem deu a informação. Se eu tiver que desmentir, não é desmentir, se eu tiver que falar a verdade para vocês, eu vou falar, porque vocês são minha principal prioridade. E eu confio nas pessoas com que trabalho, só. Então as pessoas com que trabalho me passam informação e eu passo informação para vocês. Eu nem sei quem trouxe essa informação de Andrés Pereira, mas eu tenho que ser coerente aqui e trazer a informação para vocês detalhada, tá? Não existe absolutamente nada entre Corinthians e Andrés Pereira. Certo, Fiel? Qualquer informação nova do nosso Coringão eu trago para vocês aqui, sem sombra de dúvida. Hoje, 6 horas da tarde, temos mais um vídeo
lotado de informações do Timão para vocês. Combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!